Dando sequência ao que já foi apresentado pelo Fernando Hipólito e pelo Vasco Mota, vamos dar continuidade a revelar mais alguns autores que publicaram livros e viveram ou falam do bairro da Encarnação. Damos prioridade ao bairro da Encarnação e as antigas Quintas de Olivais, uma obra da autoria do Fernando Barreiros em parceria com o Carlos Revés Inácio. Fernando Barreiros viveu no bairro dos 10 aos 27 anos. Exerceu a sua atividade sempre na proximidade do bairro, inclusive fez o serviço militar aqui no aeroporto. Desenvolveram os dois um trabalho de pesquisa que trouxe até nós a origem dos olivais, as suas quintas, quem foram os seus proprietários e o porquê deste bairro ter sido construído nesta zona, nas proximidades do aeroporto da Portela. Ao Volante do Poder é uma obra escrita pelo Pedro Faria e Nuno Ferreira. Eu poderia considerar, depois de ler e reler, esta obra uma biografia. Mas é uma biografia recheada de situações extremamente interessantes, porque o Pedro Faria teve uma vida, foi um aventureiro. Ele emigrou na altura clandestinamente para a França, aí viveu aventuras, depois passou aos Estados Unidos da América, onde criou uma empresa de limusines e aí transportou altas individualidades do poder, da vida artística e figuras sociais. Portanto, o Pedro conta-nos neste livro coisas com interesse, situações vividas com figuras contemporâneas, que todos nós conhecemos, muitas ainda exercendo lugares, quer políticos, quer na vida artística e social. É uma obra que nos orgulha por ter sido escrita e vivida por um dos nossos. Histórias daquelas que eu vi. Isto é da autoria do Zé Leonel e também considero que é mais uma biografia, embora nos traga também muitas das histórias de uma vida por ele vivida à sua maneira, como ele não aceitando as regras estabelecidas para a convivência entre pessoas. Portanto, o Zé Leonel foi um rapaz, um criativo, foi um dos fundadores do conjunto Chutes e Pontapés, teve uma vida à sua maneira, foi um bom profissional nas telecomunicações, mas foi sempre um rapaz que só pensava em música, não pensava noutra coisa, constituiu família e acabou por nos deixar precocemente com 53 anos. O Zé Leonel deixa também neste livro alguns apontamentos, algumas histórias menos agradáveis para quem lê e o conheceu, mas retrata a forma como quis viver e como acabou a sua vida fazendo aquilo que gostava. Dois Irmãos e o Atlântico Sul. O autor é o Álvaro Dionísio. Isto trata a história da sua própria família, portanto do pai e de um tio, que emigraram para o Brasil, aí estiveram durante muitos anos, incompatibilizados, e no regresso reestabeleceram a ligação familiar e é uma biografia que envolve praticamente toda a família do Álvaro Dionísio. Vou agora falar-vos de dois livros escritos por uma figura que eu considero ímpar pelo conhecimento que tenho. O primeiro livro de que vos falo é Solidariedade. Isto é da autoria do Armando Soares de Oliveira, engenheiro, poeta, escritor,
e grande dedicação à causa dos bombeiros, a quem dedicou este livro de poemas, incluindo versos alusivos ao bairro na página 81. Este livro, um pequeno volume, encerra muito do que é uma pessoa ser solidária. E o Armando Soares de Oliveira é uma pessoa solidária que vive só para tornar a vida mais doce, mais suave, mais fraterna a todos aqueles de quem se aproxima e não só os que se aproximam dela. Ciclismo e ciclistas, da autoria de Mândio Nunes Monteiro. Grande apaixonado pela modalidade que praticou durante muitos anos, conta situações de veras interessantes e fala-nos inclusive de companheiros seus na prática desta modalidade, nossos contemporâneos, alguns ainda vivos, embora o Amândio Monteiro nos tenha deixado já com uma proveta idade, morreu há pouco tempo, morreu ano passado, já com 91 anos. Viveu na Rua 8, número 2, e para além desta obra que ele dedica ao ciclismo e aos ciclistas, havia já publicado 7 livros, mais de âmbito regional. No entanto, é curioso e é de valorizar que ele começou a escrever aos 81 anos e dos 81 aos 91 conseguiu criar tanta coisa, deixar um espólio literário de que os seus conterrâneos se orgulham, e nós também por ter sido um habitante do bairro da Encarnação. E por último vamos apresentar, por último em relação a esta fase da apresentação, como eu referi no início, seria um ciclo que se fecha com a apresentação deste livro. Com certeza que outros irão aparecer, porque nem conhecemos todos aqueles que viveram ou vivem ainda no bairro de Encarnação e que publicaram alguma coisa. O título deste livro são Memórias de Gente Vulgar. O autor é o Armando de Graça. Isto é, como eu disse também acerca de outros livros, é uma biografia pessoal, familiar, de onde ele fala no bairro, na escola, em África. Tem episódios narrados com muita intensidade, alguns dramáticos. Portanto, é mais uma obra para enriquecer a nossa vitrine de autores que algo escreveram acerca do bairro ou nele viveram.